Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruno Vale e hoje a gente vai dar continuidade aqui na série de como investir do zero. Esse é o segundo vídeo da série e a intenção é que vocês venham acompanhando vídeo por vídeo, até que vocês saiam do final dessa playlist sabendo pelo menos montar a sua própria carteira, sabendo investir sozinho ou conhecendo um pouco mais sobre o assunto. Bom, então o assunto de hoje vai ser como montar uma carteira de investimentos, que é uma pauta bem importante e que a gente costuma não estudar antes de sair comprando os ativos por aí. A estratégia que a gente vai usar aqui no canal vai ser a estratégia de buy and hold. E como funciona essa estratégia? Ela é bem simples. O intuito dessa estratégia é que a gente compre os ativos e simplesmente compre mais e não venda, ou pelo menos venda muito pouco. A intenção da estratégia de buy and hold não é você comprar o ativo hoje, vender amanhã, semana que vem, mês que vem. É uma estratégia de investimento para longo prazo. É uma estratégia que funciona muito bem para uma aposentadoria, para quem quer daqui a alguns anos, daqui bastante anos, dependendo o quanto você investe por mês. Uma estratégia para quem quer se aposentar, ficar mais tranquilo, ter um complemento da sua aposentadoria. E a gente vai ver essa estratégia aqui, porque, como eu falei, ela vai ser a estratégia que eu vou aplicar aqui no canal. Começando pela divisão de ativos da carteira. A divisão que eu fiz aqui, a divisão inicial da nossa carteira, ela vai se basear em 50% de ações, 30% fundos imobiliários e 20% títulos de renda fixa. Ah, mas nossa, 80% vai ser renda variável? Sim, 80% vai ser renda variável, porque eu ainda tenho muito tempo para investir. Eu tenho 23 anos e eu não pretendo me aposentar agora com 30, até porque eu não aporto o suficiente para me aposentar com 30 anos. Então, a intenção de ter muito mais renda variável do que renda fixa, e principalmente ações, é a multiplicação de patrimônio. As ações ela têm um poder mais alto de valorização do que os fundos imobiliários. Mas como eu gosto também de ter aquela renda passiva chegando todos os meses, dá um incentivo para a gente, já sentindo aquele gostinho de ter os dividendos todos os meses. Então eu também vou deixar 30% em fundos imobiliários e os 20% que sobraram eu vou comprar diversos títulos de renda fixa, como CDBs, Tesouro Direto, mais para frente LCI, LCA. E como vai funcionar a parte de diversificação da carteira? Os 50% de ações, eles vão ser divididos em 8 ativos, mais ou menos. Pode ser 6, 7. A intenção é que sejam mais ou menos 8 ativos. Os 30% de fundos imobiliários vão ser divididos entre 5, 6 ativos. Depende muito das oportunidades. E no começo, como e no começo eu ainda vou estar montando a minha posição dos ativos. Então, pode ser que ela fique mesmo um pouco diferente do previsto aqui, mas a intenção é a gente se basear nessa proporção e ir aportando para que a carteira fique nessa proporção, pelo menos agora no início. Ela pode sim sofrer algumas alterações mais para frente, dependendo se os meus objetivos mudarem ou se talvez eu queira adotar uma estratégia um pouco menos agressiva mais para frente, depois de ter acumulado já um bom tanto de patrimônio, mas no começo vai ser isso. Vindo aqui para nossa posição de classes de ativos, a carteira aqui do canal ela vai ficar mais ou menos nessa disposição assim, o gráfico de classes de ativos da carteira. Nesse começo vão ter somente ativos brasileiros, mas o intuito é que logo a gente comece a colocar aqui também na carteira ativos do exterior, ações lá do exterior, ETFs. Eu ainda preciso estudar mais sobre esse assunto, então, no começo vão ser somente ativos brasileiros. E vindo aqui para nossa posição de ativos, isso aqui foi uma simulação, tá? Que eu fiz no status, no Investidor 10. E não é a carteira, não é a minha carteira atual. Isso aqui foi uma simulação que eu fiz demonstrando como ficaria uma carteira
com essa disposição que eu mostrei aqui para vocês. E a nossa posição de ativos, vocês podem perceber que ela vai ficar bem diversificada com vários ativos. Eu não coloquei aqui o nome dos ativos porque foi só uma simulação, mas quando eu estiver mostrando a minha carteira, eu vou mostrar sim os ativos que eu tenho na carteira e vou mostrar também os aportes que eu fizer mês a mês. Quais vão ser as regras da carteira? Bom, a primeira regra é que cada ativo vai ter no máximo 10% da carteira. Isso é a questão da diversificação, que eu já disse no vídeo anterior, para não acabar tendo algum problema em uma empresa e eu ter, por exemplo, 30% ou 40% dos meus investimentos todos aplicados naquele ativo, naquela empresa, naquele fundo imobiliário. Isso protege a gente de certos problemas. A segunda regra é que o aporte ele vai ser feito no ativo de menor posição. Por quê? Não faz sentido eu investir no ativo que subiu e deixar de investir no ativo que caiu, a cotação. Então, o aporte ele vai ser feito no ativo de menor posição. A terceira regra é que eu vou ter que aportar pelo menos em 2 ativos no mês. Vou tentar aqui pelo menos 3, mas o mínimo vai ser 2 ativos por mês. Por quê? Uma cotação de uma empresa ou de um fundo, ela pode estar caindo simplesmente por uma oportunidade do mercado. E isso seria muito bom para a gente continuar aportando se aquele ativo manteve os fundamentos. Mas também pode ter acontecido algum problema. E se aquele ativo cai todo mês, ele vai acabar sendo a minha menor posição, por mais que eu continue aportando nele. Então, eu preciso aportar em pelo menos 2 ativos, que a chance de estar aportando em algum ativo com problema vai ser menor. E a quarta regra, ela é em conjunto com a terceira, né? Que é não aportar no mesmo ativo 3 meses seguidos, justamente pela questão de poder ser um problema naquela empresa e aí todo mês ela cai, eu vou lá e aporto de novo. Ela cai, eu vou lá e aporto de novo. Então é melhor eu aportar no máximo 2 meses naquela empresa, naquele ativo. E no terceiro, se a cotação continuou caindo, eu vou ter que diversificar entre 2 ou 3 ativos diferentes. Assim eu vou acabar protegendo de mim mesmo de não ficar aplicando o dinheiro sempre no ativo que estiver caindo. E aqui o nosso último passo vão ser as vendas. Quando eu vou vender uma empresa? A primeira regra de venda vai ser se a empresa perdeu o seu fundamento. Se eu investir em uma empresa pelos motivos 1, 2 e 3 e a empresa mudou seus fundamentos, mudou as suas regras e agora ela entrega os fundamentos 5, 6 e 7, não faz sentido eu continuar com aquela empresa. A não ser que os fundamentos novos da empresa também façam sentido na minha carteira. Mas caso elas saiam dos princípios que eu uso para investir, essa empresa provavelmente vai ser tirada da carteira. E o segundo motivo para venda é se a cotação do ativo ela estiver com 100% ou mais de valorização. Então, o que vai acontecer? Eu vou vender pelo menos 25% dos papéis daquela empresa, porque desse jeito eu posso aproveitar para aportar em outras empresas que ainda vão subir a cotação e eu não deixo de ganhar um pouco com aquela cotação que subiu muito, porque ela pode subir e depois ela pode simplesmente cair de novo. E se eu tiver vendido um pouco daqueles papéis na valorização, eu posso ter aproveitado um pouco dessa alta. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, mandar esse vídeo aqui para o seu amigo, para sua família que está começando a investir também e ainda não sabe por onde começar. Os próximos vídeos vão ser como escolher uma ação e como escolher um fundo imobiliário. Espero que vocês sigam essa playlist, vídeo por vídeo e passo a passo. Essa vai ser a estratégia da minha carteira. Isso não impede vocês de usarem a estratégia, mas é um exemplo para que vocês possam adaptar a carteira para o seu estilo de investidor. Se você quer um investidor mais conservador ou mais arrojado ainda, isso é só um modelo para que vocês possam se inspirar e fazer a sua própria estratégia de investimentos.